Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia a todos. Olha, graças a Deus, posso dizer que estou 90% recuperado, né? Verdadeiramente, pessoal, não conseguia de maneira nenhuma. Ixi, está transcrevendo aqui. Deixa eu tirar essa transcrição. Isso. De maneira nenhuma eu conseguiria estar com vocês na aula de sexta, porque realmente, turma, assim, a cirurgia é muito tranquila, mas a recuperação é muito dolorosa, né? Eu tirei a safena da perna esquerda, então é uma veia de grosso calibre que desce muito sangue para a perna toda, principalmente para a ponta do pé. E uma vez sem ela, a perna precisa aprender a levar o sangue para o pé por outras maneiras, né? Então é como se o corpo tivesse que aprender. Então, assim, não foi fácil, mas graças a Deus agora, eu pelo menos consegui ficar sentado, pelo menos as próximas 2 horas aqui com vocês, para eu passar esse conteúdo. E sexta-feira que vem, aí dia 25, nossa aula está marcada, então já vou passar para vocês esse link ainda hoje, tá? Nossa aula agora de sexta-feira está marcada, conforme nós combinamos em sala. Eu vou precisar de separar a turma, tá? Porque nós vamos para o Laboratório Maker. Então, ali a gente vai fazer a nossa prática do A3, né? Os grupos vão abrir as roçadeiras. Eu já tenho o plano de desmontagem e montagem dela, com base na experiência que vocês terão no meio, que vocês vão precisar de montar o plano de manutenção conforme a experiência vivida ali em sala, tá? Então, a gente vai precisar de separar a turma em dois. Como nós vamos falar sobre motores, né, nós vamos fazer manutenção de motores, o motor da roçadeira e é um motor 2 tempos, eu vou aproveitar e fazer uma aula também recapitulando um pouco sobre os conceitos desses motores de 2 tempos e 4 tempos também, motores a combustão, tenho certeza que vocês possivelmente já devam ter tido, mas eu vou, enquanto uma parte da turma estiver no Maker comigo, a outra parte da turma vai assistir essa aula de motores, que eu vou gravar aqui também online e vou deixar aqui para vocês, tá? Porque aí, quando a outra turma estiver em casa, eles podem assistir essa aula também, porque isso vai ajudar, né? O plano de manutenção das máquinas, eu queria dar essa aula de motores, carburador, tudo isso aí, porque ela vai ser, vocês vão fazer um plano e esse plano vai estar dentro de um motor a combustão interna, né? Então, aquilo que vocês conseguirem verem de manutenção ali, eu vou estar avaliando, tá? Então, basicamente é isso, tá, turma? Então, estamos de volta. Então, a reposição de aula eu vou passar aqui pelo live, tá? Vou mandar o link aí, vou passar essa aula para o YouTube e vou colocar também ali para o link do YouTube no YouLive, beleza? Turma, então vamos começar sem maiores delongas. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é TPM, Total Maintenance Program, né? Programa, né? Que é um programa de manutenção total. Falei com vocês em sala que esses programas são herdados do sistema Toyota de produção, então existe muita similaridade, né, desses conceitos. E nós vamos estar passando ali para vocês, tá? Eu vou começar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Deixa eu fazer aqui primeiro. Que jeito. Ok, só colocar maior aqui. Só um pouquinho. Tirar. Isso, tá aqui. Beleza. Turma, então vamos falar sobre TPM, manutenção produtiva total, né? Conteúdos aí baseado com toda certeza na questão da gestão da manutenção autônoma também, né? Que nós temos falado muito em sala. E também a respeito, né, do Lean Manufacturing, né, turma? O Lean Manufacturing é uma das ferramentas mais poderosas
que nós podemos aí considerar nos dias de hoje para fazer uma produção mais rápida, uma produção mais enxuta, né? Tivemos ali a nossa última aula falando sobre o SMED, né? Inclusive, tivemos uma aula prática do SMED, quando fizemos ali aquela área de picking, né? Aquela área de colheita, simulando uma área de áreas de estocagem, de manutenção. Ali vocês puderam alterar o layout, né, da sala. E foi muito rico, pessoal. Eu acho que foi muito rico a nossa última aula, em função assim de tudo aquilo que vocês escolheram como resultado prático, de fechar aqui. Tudo que vocês escolheram como resultado prático, né? Eu até postei no Instagram o vídeo, mas vocês saíram aí de uma média de 1 minuto e 40 para 23 segundos, o grupo mais rápido. Turma, aquilo ali é prova de que basta que você faça layouts mais produtivos, a produtividade ela aumenta substancialmente. Imagina uma atividade que é feita rotineira, né? Às vezes é difícil a gente pensar, porque existem atividades dentro da fabricação que elas são rotineiras. E as pessoas repetem as mesmas tarefas todos os dias, todos os dias. É um pouco do que nós simulamos ali naquelas áreas ali de picking, né? E quando a pessoa ela faz pequenas mudanças no layout dentro de uma lógica, né, de uma lógica de quê? De reduzir o deslocamento. Nós fizemos ali dois exercícios importantes, né? Que uma é a coleta de viagem vazia, né? Quando a pessoa vai cheio, levando material e volta vazio. E outra coisa é quando existe a possibilidade de fazer viagens casadas, isso é, a pessoa vai cheio e volta cheio, né? Você não tem a volta da viagem solteira para a base. Então, isso também reduz muito tempo. Aí você pode pensar, não, professor, mas são pequenos passos que foram dados ali. Sim, mas isso multiplicado por 8 horas do dia, pessoal, vocês vão ver o tamanho que é a perda e o prejuízo de algo que pode, dependendo, né, pode estar ao alcance da empresa fazer pequenas adaptações de layout. Como eu falei em sala, mudar layout não é tão simples quanto parece, né, porque envolve, né, imagina, é uma região que tem muitas máquinas operatrizes, máquinas que estão muito bem, como se diz, firmadas no solo, porque você tem toda uma parte ali elétrica, hidráulica, né? Às vezes não é tão fácil fazer mudanças de layout. Existem outros empecilhos, mas aquilo que tiver o alcance de fazer, façam, porque o resultado ele é real, turma. Ali vocês sentiram na pele, né? E foi muito bom a prática, vocês brilharam, todos os grupos brilharam, foi muito bom. Então, galera, com base a tudo isso que a gente tem falado, né, na sala, inclusive a nossa, a nossa prática lá no Maker, né, para fazer a desmontagem, montagem, né, associando aí os elementos de manutenção das roçadeiras, vai também fazer parte da política do SMED. Quanto mais rápido for feito a transição, a mudança de equipamento, a troca do equipamento, né? Imagina numa retífica. Não sei se tem alunos aí que trabalham, acho que tem alguns alunos que trabalham em retífica. Quanto mais rápido for o processamento do serviço, isto é claro que no Make a gente não vai fazer usinagem de bloco, de cabeçote, de biela, nada disso. Mas imagina, quando você faz a desmontagem de um bem e consegue fazer a reparação dele de um tempo mais rápido, né, com o posicionamento correto das ferramentas, o próprio layout já das bancadas. As bancadas precisam favorecer uma troca rápida, seja com as ferramentas certas, as ferramentas já prontas ali para serem feitas, seja mesmo à disposição da equipe. Lembra que eu mostrei para vocês a diferença entre uma troca de pneu na década de 50 com uma troca de pneu em 2003, agora, nos tempos recentes da Fórmula 1? Faz toda a diferença. Cada segundo conta, pessoal. Cada segundo conta.
Então, é sobre esse prisma, sobre esse patamar que nós vamos falar sobre manutenção produtiva total. Pode ter certeza que esses conceitos, esses princípios, eles são norteadores, norteadores. Eu vou gravar uma aula também sobre os princípios fundamentais do Lean Manufacturing, que está todas essas ferramentas, tanto as ferramentas de qualidade, as ferramentas aí de manutenção, as ferramentas de sistema aí de segurança do trabalho, todas que vieram do Japão seguem os mesmos preceitos, os mesmos princípios que não mudam, tá? Então nós vamos falar sobre TPM, baseado aí na gestão da manutenção. Bom, o objetivo principal do TPM é eliminar as perdas geradas no fluxo de produção através da integração de setores de manutenção e produção. É objetivo, pessoal, de todos os ramos, né, todos os pilares da casa Toyota, do sistema Lean, a eliminação de perdas. Basicamente é o seguinte, aqui a palavrinha, na minha opinião, está um pouco fora do contexto. Por quê? Todo o objetivo do Lean é eliminar desperdício. Perdas, elas vamos pensar, como nós vimos naquela curva que nós estudamos dentro de sala, né? Todo equipamento, a partir do momento que ele começa a ser movimentado, manuseado, todo motor que começa a ser funcionado, existe uma perda natural do funcionamento dele. Todo equipamento é falível, isto é, a partir do momento que ele começa a funcionar, existe um desgaste natural e existe uma perda natural de potência, de performance. Isso é, como se diz? Isso é coisas da vida, né? Todo equipamento, ele sofre a intempérie do tempo e vai perder performance, todo equipamento. Agora, o que o Lean, ele elimina, ele é muito radical nisso, é eliminar o desperdício. O desperdício, nós não podemos conviver com ele. A perda, novamente, ela é natural. Eu posso minimizar as perdas fazendo uma boa manutenção, é claro. Mas o desperdício é algo que tem que ser completamente banido. Banido. Nós não podemos conviver com o desperdício. Porque se você conviver com o desperdício, assumir na empresa ou na vida pessoal como uma regra, aí, pessoal, a coisa desanda, porque dificilmente você vai ver perda, entendeu? Dificilmente você vai encontrar algo que esteja fora do seu funcionamento perfeito. Essa é a maior dificuldade desses sistemas de qualidade, etc., é mapear com clareza o desperdício. Se você conseguir mapear o que está sendo jogado fora, fica fácil para você identificar a perda. E fica fácil para você entender o que é certo fazer, a maneira como é certo fazer. Então, a eliminação da perda é o objetivo do TPM e eu adiciono a eliminação completa e restrita do desperdício, gerada por um fluxo de produção através da integração de setores de manutenção e produção. Entende? Essa palavrinha aqui também é chave. Precisa existir um fluxo de produção. O que é um fluxo de produção? Algo que tem início, meio e fim e que não tem interrupção. Fluxo é isso. Imagina aí as veias que estão, eu estou dando exemplos de veia, né? Artérias que estão no seu, que vão levar sangue para o seu coração. É sério. Se existir alguma interrupção, se existir alguma veia que esteja com muita gordura para levar esses vasos até o coração, tem o que é chamado de infarto, que é justamente quando existe uma interrupção de fluxo de sangue para o coração, vice-versa, para as regiões. Entende? Então, a produção da mesma forma, ela tem que seguir um fluxo contínuo e ininterrupto. Então, você precisa eliminar desse fluxo todos os itens ali, todas essas gordurinhas que impedem que a produção flua.
Vamos pensar, uma das principais gordurinhas que impedem que a produção frua é uma manutenção incorreta de produtos, da produção. Se não existe essa integração de setores da manutenção e da produção, o fluxo da produção vai interromper e vai gerar perdas de produção, que nós já vimos em sala que a perda de produção é a perda do faturamento da empresa, não é perda de produção, é perda de dinheiro, perda de faturamento da empresa. Então, tudo que interrompe o fluxo natural da produção é desperdício, é perda, e ela tem que ser eliminada. Então, esse fluxo ele vai ser contínuo, perpétuo, à medida que os setores da manutenção e da produção estejam integrados, estejam juntos, né, pessoal? Aqueles preconceitos que nós estamos combatendo dentro de sala, principalmente a vocês, engenheiros mecânicos, de que a manutenção ela faz parte da produção, ela não pode ser imaginada ou desenhada fora como um agente externo, né? Assim como a logística, a qualidade, outros setores são fundamentais para garantir o fluxo ininterrupto da produção. Ó, TPM é muito mais do que fazer manutenção, tá vendo? É uma filosofia gerencial que parte aí não somente da produção, mas de toda a organização, né? Temos falado isso muito, que não adianta a área de manutenção querer implementar o TPM, esquece. Se isso não vier com uma direção muito clara, top-down, como a gente fala, de cima para baixo, partindo aí da superintendência da empresa, dos donos para baixo, esquece. Não é possível implementar. Esses movimentos não surgem de baixo para cima, tem que surgir de cima para baixo, top-down. Porque é uma filosofia gerencial. Isso vai afetar diretamente os resultados da empresa. Então, uma empresa que pensar em aplicar o TPM, ela vai precisar de colocar no seu cronograma de produção, né, uma produção mais fluida, considerando paradas recorrentes para manutenção. Não tem como fugir disso, pessoal. Tem como fugir disso. É claro que tudo que nós vamos passar aqui visa fazer uma manutenção muito mais rápida. A ideia é essa, né? Por quê? Vamos só lembrar aqui de onde que vem essa filosofia gerencial. Vem do sistema Toyota de produção, né, do Lean Manufacturing, que prevê paradas, que prevê manutenções, a realização de manutenções e setups, troca de ferramenta, de uma maneira mais rápida, para que você não perca tanto tempo com a produção parada. Parte dessa filosofia. Também parte da filosofia de que a aquisição de bens, de equipamentos de máquina para a produção precisam seguir critérios de alta qualidade na aquisição, para que eu tenha programas de manutenção mais tranquilos. Isso está tudo dentro do pacote. Não adianta querer implementar só o TPM sem implementar essas filosofias gerenciais, que tem princípios aqui que não vão estar ligados nem à produção nem à manutenção, não está ligado à área gerencial, que está ligada à área de compras, à área financeira. Entende? Então, não depende de uma área só pensar, tem que ser a empresa toda vestir essa camisa, entende? Uma filosofia gerencial que atua na forma organizacional, no comportamento das pessoas, de como tratam os problemas, não só os de manutenção, mas todos ligados ao processo produtivo, pois geram um comprometimento dos colaboradores, onde todos se sentem parte integrante do processo. Essa é a real, né? É, a empresa ela tem metas para cumprir, precisa de cumprir os seus programas de produção, porque por detrás de um programa de produção está um programa de vendas, assim.
Se a produção está corrida para entregar encomendas, é porque existem clientes que estão aptos para comprar. Essa é a relação. Só que entre essa relação de venda e produção, né? Venda, eu tenho o mercado, eu tenho a empresa para produzir. A relação entre essas duas áreas estão aí. Tem vários desses problemas, existem vários problemas entre esses dois caminhos que precisam ser resolvidos. Um desses problemas é lidar com a manutenção. Não só, né, com a manutenção, mas vários outros. Então, toda a empresa precisa estar embebida dessa filosofia de entender que todos, não somente uma área, ela é importante. Todas as áreas da empresa são importantes, assim como a manutenção, assim como a área financeira, assim como a área de marketing, assim como todas as áreas fazem parte uma parte pequena de um todo, gerando aí esse comprometimento de todos os colaboradores, todos, 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 sem exceção, né? O TPM faz parte dessa filosofia. O TPM apoia-se aí em três princípios fundamentais. Primeiro, melhoria das pessoas, melhoria dos equipamentos e da qualidade total. Melhoria das pessoas, turma, em que afeta aí o TPM? Quando você pensa nos princípios filosóficos de todo o sistema do Lean, você coloca sempre, sempre a pessoa ao centro, ao centro. É importante pensar nisso porque quando muitas empresas vão buscar implementar o Lean, a primeira dimensão que se tem é na redução de pessoas. Eu falo isso por experiência própria, por experiência própria. Né? Toda empresa, eu não posso falar por toda, porque minha experiência foi bastante limitada e foi importante. Mas, principalmente na experiência que eu tive vendo fornecedores também, sabe? A dimensão é essa, vamos implementar o Lean e inicialmente vai ter uma redução de mão de obra, entende? Bom, por que que esse princípio é diferente do que eu estou querendo mostrar? Por quê? Eu preciso de ter pessoas que estejam, como se diz, que vestem esses princípios filosóficos, esses princípios fundamentais, e que entendam que mais e melhor, né, utilizar o tempo produtivo para fazer mais, obviamente, dentro das capacidades, das condições naturais do ser humano desenvolver, é uma excelente coisa. Né? Nós temos falado muito também em sala, né, e agora aqui externamente, que quando você analisa aí a teoria dos gargalos, né, que também faz parte desse conjunto de estudos, né, quando você olha lá toda a teoria desenvolvida por Eliyahu Moshe Goldratt, né, que fez aí o grande livro, a célebre, né, chamado Ele se derivou toda a teoria dos gargalos produtivos. O que se observa ali? Observa-se que a mão de obra ela não pode estar saturada a 100%. Não pode estar saturada a 90%. A mão de obra, quando aplicado a uma atividade, não pode estar submetida à sua capacidade máxima. E se a mão de obra não pode estar submetida a esta, como se diz, a essa submissão total do tempo, eu entendo que a máquina também não pode estar. E aí você começa a ver que tanto máquinas quanto equipamentos precisam ter esse melhor ambiente para a produção. Nada, não pode chegar ao limite, porque andando sempre no limite, esquece falar sobre manutenção, esquece falar sobre qualidade, esquece falar, né? Então, essa é uma realidade também. Então, pessoas estão no centro da questão da manutenção. Melhorias do equipamento.
toda certeza, né, turma? Se você respeita o tempo, respeita a resistência de materiais dos equipamentos, respeita o que diz o fabricante a respeito dos materiais, existe uma longa vida dos equipamentos. Interessante que existe um livro que eu li esse livro mais ou menos há tem mais de 20 anos. É um livro que existe um navegador chamado Amir Klink. Ele é muito famoso por fazer em barco sozinho na Antártica. Eu li esse livro que ele escreveu e ele fez uma travessia sozinho, só ele e o barco na Antártica. Fez um círculo polar, né? Circulou o globo no círculo polar ártico. E o que mais me chamou a atenção nesse livro foi o respeito que ele tinha de ter, que ele tem, dos materiais ali no barco. Tudo. Impressionante como que ele precisava de respeitar o limite dos equipamentos, entendendo que ele e o barco são parte de uma mesma substância naquela missão. Então, ele não poderia desrespeitar, por exemplo, a dobradura de uma corda, a forma como fazer os nós de uma corda. Ele deveria fazer o prazo, né, de subir a vela, que momento que eu ia deixar a vela, que momento eu não ia deixar a vela. Tudo dentro de um plano muito fato, né? Então, o equipamento, você respeitando e entendendo o equipamento nas limitações dele, ele tem uma melhora substancial de performance, né? Então, o TPM visa isso. E o objetivo é garantir a qualidade total, né? Que está por detrás de tudo isso que nós estamos falando. É manter a qualidade da entrega e a qualidade total mesmo, não só de requisitos a serem entregues para o cliente, mas nós estamos falando de prazo, de preço, né? Lembra? A gente está falando de uma filosofia. Então, tudo isso impacta. Tudo, tudo, tudo. Pessoal, tudo isso é baseado no modelo Toyota de produção, né? Então, quando você olha para a performance de entrega para a Toyota, você percebe que está além de um sistema de produção. Esse é um dos principais preconceitos que eu também faço questão de combater dentro de sala de aula quando falo sobre o Lean, porque nós não estamos falando de algo que é limitante à produção. Muitas empresas acreditam que o Lean tem uma aplicabilidade apenas na produção, mas não é. Essa é uma visão muito míope o Lean, ele é uma filosofia gerencial que tange a todos os departamentos da empresa. Todos os departamentos da empresa. Aí sim você consegue obter a qualidade total, não somente de produto, mas de processo, de preço, de praça, de promoção, de marca, de finanças, de dinheiro no bolso, tudo isso, pessoal, tudo isso. Não adianta uma área que entende. Muitas empresas não conseguem suportar peso de total. Não, porque ela é total. Ela não está envolvida somente em produto, está envolvida em muitos processos para além da produção. O conceito, né, do Lean, do TPM. Esforço elevado da ação de uma cultura corporativa em busca da melhoria da eficiência dos sistemas produtivos por meio da prevenção de todos os tipos de perdas, atingindo assim o zero acidente, o zero defeito, zero falhas durante todo o ciclo de vida de equipamentos, cobrindo todos os departamentos da empresa, desenvolvimento, marketing, administração, requerendo completo envolvimento desde a alta administração até a frente da operação com as atividades em pequenos grupos. Essa é uma dimensão bem ampla do que a gente pensa do que é o Lean, tá? O Lean e o TPM. E a gente fala aqui, né, pessoal, de cultura corporativa, né? É um dos maiores empecilhos para o desenvolvimento de qualquer implementação de sistemas,
A cultura é a coisa mais forte, principalmente quando você fala de atividades que estão ligadas aí diretamente a uma nova mentalidade. Implementar uma mentalidade de buscar melhorar a eficiência dos sistemas produtivos, né, muitas das vezes pode ser entendido como redução de mão de obra e mais trabalho. Infelizmente, está associada a esse conceito, mas eu posso melhorar a eficiência, eu posso melhorar a qualidade dos produtos, trabalhando de uma forma mais inteligente. A forma mais inteligente. Vocês viram, né, turma? Eu não estou falando para alguém que não experimentou na prática o que é fazer melhorias, como foi o caso nosso de layout. Vocês perceberam? Uma mesma produção que era feita em 1 minuto e 40 para 3, um grupo conseguiu fazer a 23 segundos. O mesmo trabalho com as mesmas pessoas. Então, isso é possível, basta que tenha inteligência por detrás. Atingindo aí, essas são as metas principais. Acidente zero, zero defeito e zero falha durante todo o ciclo de vida do produto. É possível alcançar essas metas? É possível alcançar essas metas. Mas, novamente, não depende apenas de uma área, depende de toda uma empresa para correr atrás, para não correr atrás, mas para buscar ter essa performance. Depende de todos, não depende de uma só, tá? TPM tem como finalidade aí a maximização da melhoria do índice de disponibilidade de máquina, da confiabilidade das máquinas e equipamentos e a eliminação das quebras. Com isso, a garantia que se tem em cima da máquina de produtos aumentará graças ao gerenciamento integrado da relação homem versus máquina. Veja bem, para o PCP, mais importa para o PCP, embora o PCP tenha várias demandas, né? O PCP administra todos os fluxos produtivos da empresa, todos, e está ali fazendo uma grande interface, né, entre a produção e as áreas comerciais. Se não bastasse só a produção, precisa atender e entender as demandas comerciais de como vai ser a produção. O PCP é uma parte super estratégica dentro de qualquer empresa. E a informação mais relevante para o PCP é saber o quanto ele terá de disponibilidade de máquina. Porque com base à disponibilidade de máquina, ele pode gerar um plano produtivo. Ele pode traçar qual vai ser a capacidade produtiva. Mas para isso ele precisa saber o quanto de disponibilidade de máquina ele tem. E esse sistema chamado TPM tem como finalidade aumentar a maximização da melhora do índice de disponibilidade de máquina. Essa é uma das missões. Então, entende? O PCP, é claro que assim, ele gerencia muitas coisas. Hoje, as empresas estão, né, nós até vimos dentro de sala mesmo, né, como que os organogramas de produção, eles colocam, ora, a manutenção dentro da esfera da produção, ora coloca ela separada, ora coloca ela mista. Nós vimos, né, que existem várias formas de a turma da manutenção, mas aonde quer que a manutenção esteja, aonde quer, seja debaixo do gerente de produção, ou seja, ao lado do gerente de produção, como gerente de manutenção ao lado, o que precisa entender é que a manutenção, ela tem, o TPM, ela tem essa função número um, de aumentar a disponibilidade. E se ela tem a capacidade de aumentar a disponibilidade, ela tem que ser parceira do gerente de produção. Ela não pode ser concorrente. Tem empresa que acha que isso, pessoal, tem empresa que acha que manutenção, qualidade concorre, estão correndo
por fins, por objetivos completamente diferentes uns dos outros. Não, não são concorrentes. São altamente, são colaboradores, são coparticipantes. São coparticipantes do mesmo fim, que é atingir, que é atender o cliente. Eu não posso ver a manutenção, qualidade e segurança do trabalho como concorrentes, como competidores da produção. Não. São colaboradores, são coparticipantes. Participam da mesma missão de alcançar, de chegar até a entrega do produto ao cliente. Confiabilidade de máquinas, equipamentos e eliminação, pessoal, eliminação de quebras. A ideia é sempre antecipar a quebra. Com isso, garantir que se tenha, né, em cima produtos, aumentando aí, graças a um grande gerenciamento na relação homem versus máquinas. Nada melhor, né, nada melhor do que, novamente, respeitar, né, turma? Respeitar que máquinas precisam ter trocas programadas. Isso é fato. O TPM é uma nova forma de administração que já deve haver o envolvimento de todos no processo de produção e manutenção, independentemente do nível hierárquico, pois, segundo Tavares, o conceito básico do TPM é a reformulação e a melhoria das estruturas empresariais a partir da reestruturação e melhoria das pessoas e dos equipamentos, com envolvimento em todos os níveis hierárquicos, a mudança da postura organizacional. Entenda, turma, essa imagem aí, ela ilustra bastante o que nós estamos falando. Tira uma engrenagem desta caixa aí de transmissão e você vai ver que todo o sistema para. Todo o sistema para. O TPM é uma destas engrenagens. Pode entrar, meu bem, pode entrar, não atrapalha, não. A câmera não está. Pode entrar, tá virado. Todas as o TPM ele tem ele faz parte dessas engrenagens e sem ele, né, a empresa necessariamente não alcança os seus objetivos. Esta é uma realidade. Aí você fala, professor, mas a empresa que eu trabalho hoje, ela não tem TPM, não tem programa de manutenção, nada. E tá indo. Ela está sobrevivendo a troncos e barrancos. Está sobrevivendo em meio a grandes picos e vales, né? Então, não tem um fluxo, pode ter certeza, ela não tem um fluxo recorrente de produção. Isto é, o fluxo da produção ele não pode ser como uma montanha russa, né? Que você tem muitos picos e vales, hora você não está produzindo nada, hora você está produzindo muito. Isso não é bom. Então, um sistema como esse, ele garante uma maior conformidade na evolução da produção. Pode ter picos e vales? Pode. Mas quanto menor for a distância desses picos e vales, muito melhor para a produção, tá? Esse é um ponto. Histórico do TPM. Como nós falamos já em sala, né, dando aquela introdução a respeito do Lean, todos esses sistemas começaram aí na Segunda Guerra Mundial, né, com a reconstrução do Japão, principalmente diante de duas grandes bombas nucleares, né, Hiroshima e Nagasaki. A partir daí, não somente o Japão, mas toda a Europa, como um todo, sem exceção, começa a traçar um plano de desenvolvimento. Eles começam a traçar novos caminhos aí para a reconstrução do país. Então, aí surge a partir daí essas técnicas, né, turma, não somente do TPM, mas do Lean, a gente sabe que são muito, ficaram mais à tona a partir da Segunda Guerra, mas eram conceitos filosóficos, filosofias que já existiam na sociedade japonesa e asiática como um todo já há muitos anos antes mesmo dessa Segunda Guerra, né? E com a Segunda Guerra eles colocaram todos esses conhecimentos em prática para construir
né? O que a gente conhece hoje, né? Então, a partir de 50, né? eh, deixaram de existir somente a política de manutenção corretiva e deram início à implementação de conceitos das manutenções preventivas. Eu falei com vocês, né, que a guerra, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra foi muito decisivo quesito de qualidade e manutenção na definição de vencedores ou perdedores. Né? Eu falei, acho que eu falei com vocês em sala sobre isso. A definição entre vida ou morte estava na operação e na execução de rifles, de tanques, de jipes, né, de carros de combate, de aviões. Então, o salto qualitativo que foi da Primeira para a Segunda Guerra Mundial foi decisivo, foi decisivo. Muitas tecnologias foram implementadas durante a guerra e, né, que foram decisivas para a vitória ou a derrota, tá? Como consequência, né, aconteceu aí a formação depois, o pós-guerra, em 69, a, co- a, a formação aí do comitê chamado JIP, Japan Institute of Plane Engineers. Posteriormente, o seu nome foi mudado para JIPM, Japan Institute of Plane Maintenance. E tem aí um dos pilares que hoje mantém quase todos com certa é, regularidade, o que é hoje o TPM, né? Então, por exemplo, Focus Improvement. Isso aí é a base de todo o sistema Toyota, todo o sistema da casa de produtividade. Focar no melhoramento, ou também nós chamamos de melhoramento contínuo, né? Quando uma empresa se entende que tem pontos a melhorar no seu processo, essa empresa está pronta para assumir outras posições no mercado, né? Porque assumir que existem perdas é o primeiro processo para grandes transformações, né? Então, se eu tenho foco em melhoramento contínuo, eu sei que eu tenho um pouco a melhorar todos os dias. E aí a empresa começa a entrar em outros patamares muito melhores. Autonomous Maintenance. O que significa isso? Manutenção autônoma. Aqueles conceitos que nós já falamos em sala. Quanto maior for a autonomia do operário à máquina, melhor para o sistema, porque ninguém mais do que o próprio operador a conhecer a máquina que fabrica e trabalha. Então, e aí vem aqueles preconceitos, né, que vocês mesmos me alertaram na produção, dizendo, não, professor, o senhor está completamente enganado, porque o operador da máquina ele não tem tempo para fazer manutenção, né? É uma outra equipe. Isso as empresas estão assim distribuídas, só que o sistema japonês impõe algumas, obviamente, algumas manutenções a cargo da própria operação. Manutenção planejada, planned maintenance, training and education, né? Nós falamos isso, que treinamento e educação, mudança de mindset, né? De pensamento sobre a manutenção é fundamental. Early maintenance, quer dizer, manutenções antecipadas, né? Quality maintenance, a qualidade da manutenção, o escritório que tem que ter de TPM, e segurança, segurança, saúde e environment. Environment é ambiente, né? A segurança, saúde do ambiente que tudo isso pode proporcionar, né? E isso necessariamente, pessoal, necessariamente aumenta a produtividade, aumenta a lucratividade, aumenta a satisfação do cliente, né? Pega todos esses conceitos e imagina como que são bem atendidos, são bem recorrentes, né? Os clientes da Toyota, Mitsubishi, né? Todas as japonesas acabam seguindo esses critérios, né? Honda,
Honda também, né? Falam muito sobre as montadoras, né? Gerações. Desde o nascimento em 71 do TPM, segue um processo de evolução, né? Então, a primeira geração foi baseado aí apenas nos 5 pilares fundamentais, com foco direto na linha de produção industrial, com o objetivo de reduzir a zero as perdas no processo de produção industrial. Nós falamos, né, turma, que uma perda de produção, isso aí a gente deriva lá de todo o arcabouço teórico de Eliyahu Moshe Goldratt, quando a perda de uma produção não é a perda de produção, é a perda do faturamento da empresa. Quando você retira, você sai dessa esfera técnica, né, e entender o seguinte, não, a máquina lá parou. Perfeito, a máquina parou. Tá bom, nós falamos isso em sala, inclusive, né? Qual é o custo que vai ser aplicado ali? Contabilmente, as empresas pegam ali o tempo da máquina, o tempo da mão de obra e faz ali, e calcula ali a perda. Não, mas se a máquina parou, além dessas perdas, qual é o volume faturado que deixou de ser faturado em função daquela quebra? Esse volume faturado convertido em unidades, porque veja bem, imagina uma máquina dentro do processo, ela parou, não está fabricando. Essa máquina, se ela para toda a produção, ou ela não precisa nem parar toda a produção, ela para em parte a produção, ela está comprometendo o volume previsto, estava programado para ser produzido naquele dia. Entende o tamanho que é a parada? A gente não pode entender. Por isso que tem que ser zero essa perda de parada, pessoal. Ela tem que ser zero, porque você não para a sua máquina, você para o faturamento da empresa. Isso quando a alta gerência, a alta direção entende dessa forma, aí esses programas, eles entram de maneira horizontal a toda a empresa. Entende? Então, olha lá, quais são os 5 primeiros fundamentais na primeira geração, né? A quebra, o defeito, o acidente, 5 pilares. Aqui nós temos só 3, né? Mas deve ter mais para frente. Baseado nos 5 pilares fundamentais, com foco direto na linha de produção industrial, com o objetivo de zero as perdas nos equipamentos envolvidos no processo industrial. A quebra, né? O defeito e o acidente está ligado aí à TPM? Está ligado. Creio que sim. O acidente de trabalho é fruto de uma imperícia, né? Às vezes de uma manutenção não bem realizada. Então, está dentro. Tudo que venha parar o fluxo natural da produção, pessoal, é perda, tem que ser eliminado. Essa é a primeira evolução. Os 5 passos do TPM, né? Montando aí uma casa da manutenção produtiva, a base dessa casa, pessoal, a base é o comprometimento de todos. Né? A base tá aí, é entender que esses pilares não dependem apenas da produção. Eu não posso pensar que somente o departamento da manutenção que é o grande sustentáculo do TPM. Não é. Não é. Da mesma forma que eu não posso imaginar que qualidade só faz quem é do departamento de qualidade. Esquece. Não é. Qualidade, todos devem fazer qualidade. Todos. Eu não preciso esperar que um departamento faça a auditoria de algo que eu tenho feito. Eu tenho que garantir que, uma vez que eu fiz a minha tarefa, ela está certa. E daí eu posso passar para o próximo. Então, entende como é que esse princípio de autonomia, quando você dá autonomia para a célula produtiva, essa célula tem autonomia. Quer dizer, autonomia, o que é autonomia? É você poder responder pelos acertos e pelos erros. Entende? Isso se chama autonomia.
né? Isso se chama também responsabilidade, autorresponsabilidade. É você ter a capacidade de assumir os seus erros e os seus acertos. E, diante dos erros, tomar todas as decisões, todas as. Entende? Quem tem autonomia para assumir coisas, tem também autonomia para agir. Né? Então, um conceito também que nós falamos em sala a respeito da, do empowerment. O que é o empowerment? O empowerment é quando você traz para o empregado o poder de realizar coisas. Ele tem o poder de parar a produção para resolver o problema. Que se está no seu comando fazer, ele está autorizado assim a fazer. Isso se chama autonomia, pessoal. É você transferir poder para quem é de direito tomar decisões. Né? E isso é altamente conflitante também. Isso é muito conflitante, porque você, nas estruturas hierarquizadas das empresas, eles querem concentrar poder na tomada de decisão, né, das gerências, né? Mas quando você pensa da gerência, da direção ali direta da produção, mas quando você dilui esse poder de tomada de decisão para as áreas produtivas, você cria autonomia. Entende? E aí você eleva a produção, é claro, né, turma? Certo e para fazer o errado. Esse é o ponto. Autonomia para fazer o certo e o errado. Por isso que a base é o comprometimento de todos, todas as áreas da empresa precisam entender que o TPM não depende somente da manutenção, depende de todas as áreas, né? Aí o primeiro pilar é melhoria individual, como nós falamos lá atrás, né? Que tá ligado aí a ver o processo do ponto de vista que cada um tem a melhorar, né? Manutenção autônoma, falamos, planejada, educação e treinamento e melhoria para todos melhoria no projeto para todos. Segunda geração, a partir de 80, né, desenvolvida aí nos 8 pilares. Olha aí, aumentaram, mas eu estou aqui cada vez. Eu vou explicar aí cada um dos pilares. Olha que interessante. Turma, deixa eu fazer uma pausa para mim. Deixa eu ver se eu consigo pausar a gravação. Consigo. Tempinho para ir no banheiro, rapidinho já volto. Aí, muito bem. Então, vamos voltar. Eu fiz só uma pausa aqui rapidinho. Vamos voltar. Não consegui pausar o vídeo, mas vamos dar sequência. Compartilhar. Então, nós estamos aqui na segunda evolução, partindo aí, né, da segunda geração. Então, olha lá. A partir da década de 80, começaram a desenvolver 8 pilares para reduzir todas as perdas a zero por meio da eliminação das 6 principais
perdas nos equipamentos, divididas em quebra por falha, primeira, preparação e ajuste, nós vimos muito sobre o SMED, operação em vazio, pequenas paradas, velocidade reduzida, defeito no processo e quebra no rendimento. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Aí, ó, 6 cabeças aí, ó, nesse monstro aí dentro do equipamento, sobre essas 6 cabeças aí, ó, que o operador vai saber atirar muito bem em cada uma delas para libertar esse equipamento aí desses malignos aí. Vamos lá. Primeiro, perda por quebra ou falha. Olha lá, são as perdas mais significativas na classificação do TPM, né, da gestão por melhoria contínua. Originam-se da não manutenção ou da manutenção feita incorretamente, podendo ser dividida em 2 tipos: perda pela função de uma falha do equipamento, né, quebra repentina, ou perda da função de degeneração gradativa, que torna os produtos defeituosos, né? Então, essa é a mais severa, é a mais grave, porque necessariamente faz com que o equipamento esteja paralisado, ele não produza, né? Ora bolas, avariou novamente, vou ter que chamar o pessoal da manutenção. Basicamente, essa que é a reação, né? Mas tem 2 pontos aqui: perda em função de uma falha no equipamento, uma quebra repentina, e acontece, né, turma? Isso aí a gente não tem muito também o que fugir. Novamente, eu tenho que garantir que o meu processo de aquisição tenha a... Ó, interessante que nós estamos falando. Me veio a memória aqui, olha só, eu vou até passar. Eu gravei esse vídeo, mas que bom que a gente está falando aqui com vocês. Deixa eu ver se eu só consigo passar aqui pelo WhatsApp. E aí eu vou projetar o vídeo aqui, porque a gente está falando muito sobre isso, né? Sobre aquisição, sobre compra. Olha que interessante. Vou pegar aqui, ó. É... Ah, não, mas eu acho que quem gravou foi meu filho. Deixa eu ver. Porque se for, tá no celular dele. Celular dele. Deixa eu passar um WhatsApp para ele aqui rapidamente, porque aí, se ele me passar ainda agora, deixa eu ver aqui, vou explicar já já. Poder me passa o vídeo da geladeira. Gravamos. Vou passar para o meu. Gravamos. Vou passar para mostrar para os meus alunos. E eu estou falando isso, turma? Interessante, né? Porque eu sempre falo com vocês, né? Tem que comprar quando a empresa for comprar um equipamento, ela tem que pensar na melhor qualidade. Ela tem que pensar na melhor disponibilidade daquele equipamento. A marca fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso, né? Se você tem uma experiência com a marca, o departamento de compras vai acabar o quê? Explorando justamente, novamente, esse conceito. Nossa, essa marca nunca me trouxe problema, nunca me trouxe problema. Então, eu vou fazer uma compra recorrente. Só fazer uma pausa aqui no que nós estamos falando, que isso me veio à memória. Estou falando aqui da minha cozinha, tá? E aí, o que acontece? Semana passada, nós compramos uma geladeira. E é esse vídeo que eu vou querer mostrar para vocês. Quando eu recebi essa geladeira aqui, eu fui fazer a inspeção, né? E descobri. Não estou falando com você, não, Siri, desculpa. Eu fui fazer a inspeção dessa geladeira depois que eu recebi. E aí, pessoal, eu percebi vários, assim que tiver esse vídeo. Não, mas tem as
Ah, não, mas as fotos eu acho que não vai dar para ver. O vídeo ficou claro. E aí, a hora que eu abro essa geladeira, eu tenho as fotos aqui, quer ver? Eu vou mandar. Ah, não, turma, o vídeo está aqui comigo. Vou mandar para vocês, não. Vou mostrar aqui, ó. Não, o vídeo não está com o meu menino, não, está comigo. Vou mostrar para vocês agora. Espera só um pouquinho, não precisa. Já achei. Então, o que que acontece? Olha, olha que interessante. Recebi a geladeira novinha, viu? Recebi uma geladeira novinha da Brastemp aqui em casa. Por que eu comprei para pessoal? Aí que vale a dica, né? Deixa eu só baixar aqui o arquivo. Isso está baixando. Por que que eu comprei Brastemp? Estou fazendo propaganda, não. Porque foi a primeira dimensão. Olha aqui, eu estou falando da minha cozinha. Se vocês olharem aqui para o lado, ó, aqui está minha geladeira atual, tá vendo? Pessoal, vocês sabem quantos anos que eu tenho essa geladeira? 26 anos. Eu tenho 25 anos de casado. Eu comprei essa geladeira um ano antes. Essa geladeira tem 26 anos de vida útil e nunca levei para manutenção de nada. A única coisa que eu troco nessa geladeira, e é o mesmo que troco, são as borrachas de vedação da porta, porque são milhares de abertura, né? Abre e fecha todo dia. Só isso que eu faço ao longo desses anos. E aí eu comprei essa geladeira na crença de que não teria problema nenhum. E foi eu abrir, na hora que eu comecei a abrir, comecei a identificar vários excessos de cola que foram dados justamente na própria, como se diz? Na própria vedação da borracha. E aí eu precisei de devolver. Só que ela tá em casa até hoje. Então já vai para quase 5 dias. É claro que foi no feriado agora, né? Vai para quase 5 dias que eu estou com esse equipamento aqui em casa, esperando fazer a troca. Olha que situação. Vou mostrar, eu não vou postar, eu ia postar esse vídeo até nas minhas redes sociais, mas meus meninos falaram assim: não, pai, não posta não. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, aqui, quer ver? Compartilhar aqui. O vídeo que eu gravei. Compartilhar. WhatsApp. Ah, não, mas eu tenho que compartilhar com som também. Espera só um pouquinho. Tá. Compartilhar. Incluir som. Tá. Deixa eu clicar no vídeo. Compartilhar agora. Aí. Olha o tamanho da danificação, pessoal. Compramos uma geladeira Brastemp da Casas Bahia e olha o nível de acabamento das borrachas internas da geladeira. Olha para você ver, do lado de fora consegue se perceber um vazamento de cola que está além da quantidade. Olha só, ela passa o formato todo certinho da porta. Quando chega nesse ponto, tem um excesso de cola que foi colocado. Quando abre, você percebe o seguinte, que ela está a vedação dessa peça traseira
ela está com essa cola sobrando aqui para fora, fugindo completamente do padrão de montagem. E dá esse aspecto, assim, esse visual horrível, dando problema aqui na vedação da geladeira. Essa é a porta de cima. Quando olha aqui embaixo, o mesmo problema, novo vazamento de cola, tirando o perfil da porta. Quando olha a porta de baixo, o problema também repete de uma maneira muito maior. Olha para você ver a quantidade de cola que saiu dessa vedação aqui externa, trazendo um aspecto muito ruim de qualidade do produto. E aqui uma geladeira Brastemp de capacidade 447 litros. Então eu vou devolver imediatamente as Casas Bahia e solicitar a troca por um outro produto, que eu creio que a Brastemp é um produto de boa qualidade. Aí, turma. Aí pensa comigo. 26 anos, galera, não tive problema nenhum, absolutamente nenhum. Geladeira de 330 litros, pequenininha, nunca tive problema nenhum. Agora, entende? Então, assim, você vai comprar um equipamento, a empresa vai comprar um equipamento, ela tem que se cercar de referências, né? E essas referências pode ser que estejam boas, pode ser que não estejam tão boas mais, mas isso faz parte do risco, né, galera? Toda empresa tem risco. O que tem que ser feito é a minimização desses riscos. Então, eu aqui não tive essa dimensão do risco, mas era algo que foi, e que creio, quero acreditar que foi um infortúnio, foi uma falta de sorte mesmo daquilo que foi entregue na minha casa. Então, isso acontece. Então, tem uma perda, né? Eu anunciei essa outra geladeira aqui, tanto de gente ligando para mim, eu não posso entregar a geladeira antiga porque a nova ainda não chegou. Então, está tendo um problema aqui em casa. Mas acontece. Tem que entender que isso acontece. Perdas por preparação de ajuste. Olha lá. Quando vai ter a troca de uma ferramenta ou mesmo a manutenção de uma máquina, existem perdas referente ao ajuste de máquina e as áreas de planejamento da produção precisam entender que isso ainda faz parte do tempo de parada, né? Até a ferramenta estar devidamente ajustada, lubrificada, em ponto de fabricar peças boas novamente, existe um tempo de preparo. Vai jogar matéria-prima fora, vai jogar tempo fora, tempo de produção, mas tá tudo certo, pessoal, tá dentro do previsto. É assim, né? Tecnologicamente falando, as máquinas precisam se adaptar melhor a essas mudanças, mas é o que tem que dar tempo ao tempo. São as perdas ocorridas quando é efetuada a mudança de uma linha, com a interrupção para a preparação das máquinas para um novo produto. A perda consiste no fato de que, em geral, se gasta muito mais tempo para efetuar as alterações da máquina é, e mais tempo ainda nos ajustes irregulares. Está tudo certo. Tem que ter esse tempo também. Tá vendo? Porque isso acontecia muito frequentemente, né? Essa parada ela é tão longa que aí a produção ela quer recompensar aquela parada com uma produção muito mais elevada na sequência. E é ruim também. Isso é ruim. Perda por operação de vazio em vazio e em pequenas paradas. São interrupções momentâneas causadas por problema na produção ou nos equipamentos que normalmente exigem pronta intervenção do operador para que a linha volte a produzir normalmente, como os seguintes exemplos. Entendeu? As paradas, os microtempos de parada, para fazer um pequeno ajuste, para fazer alguma coisa. Isso conta também. Olha o exemplo aí, detecção de produtos não conformes por sensores consequentemente, parada de produção. Sobrecarga de algum equipamento ocasionando o seu desligamento. Existe, às vezes, tem uma ferramenta que não está posicionando devidamente o produto sobre uma esteira e requer a intervenção sempre do operário que não está prevista no seu checklist de produção.
isso gera também perda. Isso gera perda, porque o fluxo, pessoal, novamente, ele tem que ser contínuo, sem interferência absolutamente nenhuma. Uma outra perda. Perda por velocidade reduzida, tá vendo? São provocados por condições que levam a trabalhar numa velocidade menor, ocasionando perda, como, por exemplo, desgaste localizado aí, ó, obriga o trabalhador com velocidade 15% menor. Vamos lá, 15% menor do que? Entende? Também tem que entender, porque você não pode elevar a velocidade da máquina à sua capacidade máxima. Entende? Então, vamos pensar, se eu já estou submetendo uma máquina a 80% da sua capacidade, isso é muito bom. Agora, se de 80% ela está caindo ainda para 60%, isso é muito ruim. Entende? Eu não posso elevar a máquina à sua capacidade máxima. Mas, se dentro da capacidade prevista ela já está aquém da prevista, é ruim. Então, um desgaste localizado com velocidade 15% menor do previsto é ruim. Superaquecimento em dias quentes, fazendo com que você tenha que reduzir a produtividade, é ruim também. Requer o funcionamento aí com 80% da velocidade ou abaixo disso. Vibração excessiva em algum equipamento da linha a 100% de velocidade, mas tolerável a 75%. Entende, turma? Você nunca pode submeter a equipamento à totalidade da sua capacidade. Esta é uma regra muito importante. Perdas por defeitos em processos. Essa é uma das perdas também do sistema Lean, né? Quando o próprio processo já não garante a realização plena da atividade. São as oriundas de qualquer retrabalho ou descarte em processos defeituosos. Então, se tem um processo na produção que ele está defeituoso e que vai gerar um retrabalho futuro, um reparo fora de linha, é uma perda, uma perda. E a empresa vai conviver com essa perda até quando? Então, essa perda ela tem que ser resolvida aonde ela é onde é encontrada. Por isso que o operador ele tem a autonomia de parar o processo e corrigir ali, ou acionar quem deva fazer a correção no momento certo. Não pode passar um momento para depois. Inclui também o que está sendo produzido além do programado. Entende? O que tem que ser produzido, pessoal, eu não posso produzir além do que se está pedindo. Isso é um conceito também que a gente trata muito lá na teoria dos gargalos e também no Lean. Veja bem, se a produção tem um plano a ser executado para aquele dia, se por algum caso, se por alguma eventualidade, aquele programa não foi realizado, eu não posso antecipar um programa do dia seguinte. Não faz sentido produzir algo que não tem necessidade para aquele dia. Isso também é um conceito também muito errado. Veja bem, acho que nós abordamos isso em sala. Esse dia de hoje eu vou produzir garrafas somente pretas. Tá bom? Então, o que entende disso? Entende que o meu estoque está carregado de tinta preta, de tampas pretas, de bocais para tampa preta, etc., de tinta prateada para dar esse contraste. Quer dizer, se eu estou programado a produzir garrafas pretas no dia, é sinal que eu já impostei a produção todo esse tipo, já existiu uma programação prévia antes, já existiu uma informação prévia a todos os fornecedores para que seja entregue aquilo,
Já existiu toda uma preparação de máquina, um setup prévio de máquina para que exista aquela produção. Entende? Olha quantas coisas já não foram programadas para que eu prepare a produção desse item nesse dia. E se de repente o meu fornecedor de tinta preta não conseguir entregar, eu vou então produzir. O que eu vou produzir? Qual que é a decisão que a produção deveria ter? Antecipar a produção de garrafa branca do dia seguinte ou não produzir absolutamente nada no dia? Situação difícil essa, hein? Pergunta: é, eu posso produzir algo que não vai ser programado? Mas eu não vou falar no quesito técnico, não. No quesito técnico, que aí existe muita confusão nesse meio, justamente por causa disso. Eu não vou falar no quesito técnico. Ah, professor, é só mudar uma cor. Não é só mudar uma cor. Se o PCP programou produção de preto nesse dia, é porque tem gente que vai comprar preto nesse dia. Quando eu produzo branco no lugar do preto, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo algo que não vai ser vendido. Uhum. Não vai ser vendido, porque eu não tenho de cliente branco para esse dia. Não, professor, você está falando que tem estoque. Tem estoque, mas eu vou guardar algo no meu estoque que não tem pedido. Tem pedido para amanhã. Tudo bem, você pode guardar para amanhã. Beleza. E se amanhã tiver outro problema, eu guardo de novo o estoque. E se amanhã tiver outro problema, eu vou guardando no estoque aquilo que eu não vou vender. E o estoque, segundo toda a metodologia do Lean, é a pior perda que qualquer empresa tem. Entende? Entende como que é isso aí não é objetivo, não é objeto dessa aula a gente falar, mas para que você vai perder? Você vai incluir também produzir além do que foi programado. Então, o que eles nos ensinam? Ensinam que é muito mais barato não produzir o que não precisa. Entende? É muito mais barato não produzir o que precisa. É aquela mesma história, né? Empresas familiares têm muito desse problema. Vai contratar o primo, o tio, pessoas que não têm competência técnica para estar, para assumir o negócio, mas contrata em função dos vínculos familiares. Você sabe o que é mais barato? Mais barato pagar um salário para essas pessoas ficarem em casa sem fazer nada e contratar uma pessoa boa para fazer o que tem que ser feito, para gerar resultado na empresa. Basicamente é isso. E muitas empresas familiares não tomam essas decisões em função dos vínculos afetivos e emocionais, né? Olha lá, perda por queda do rendimento. São perdas devido ao atraso da estabilização do processo, causado pela instabilidade da própria operação, deficiência dos gabaritos, moldes, ferramentas, falta de matéria-prima, pelas variáveis do processo. Entende? Veja bem, turma, se eu mudo a produção de uma garrafa preta para uma garrafa branca, eu tenho que descer a goela abaixo, toda uma mudança no processo no dia. E isso é um enorme desgaste. Eu não vou ter uma produção estável se assim eu fiz esse setup antes. Eu não vou ter uma produção estável. Não vou ter mesmo. Gerando aí própria instabilidade da operação. É claro, né, turma? Mas aqui a gente tem que fazer um parênteses, né? Vamos pensar, todas as mudanças de mix, a gente está falando aqui de problemas muito severos, problemas reais que muitas empresas padecem, por isso que a mudança de mix, programar alguma coisa e fazer outra. Isso, no modelo de indústria 3.0, 2.0, é uma mudança, assim, drástica, drástica para efeitos de produção. Para efeitos de produção, é uma mudança drástica. Mudar setups, eu estou vendo essa foto de linha de carro aí, é algo muito drástico, que gera um prejuízo gigantesco. Mas a gente está falando de indústria 2 e 3.0. A indústria 4.0, todas as mudanças de setup são muito mais rápidas, né? Em função
quase que inexistente ação humana no processo produtivo. Então, todas as mudanças de setup, de ajuste de máquina, tudo isso é feito por robô, feito de uma maneira muito rápida, né? Então, essas perdas com a indústria 4.0, elas tendem a ser quase que zero, quase que zero. É claro que aquela variação lá de pedido, né, que é um conceito também, por exemplo, se foi programado fazer algo, é porque existe cliente a pagar por aquilo. Essa perda pelo estoque, ela vai ser eterna, ela sempre vai existir. Ok, eu posso mudar a produção, eu posso fazer uma mudança da produção rápida, tudo bem, mas e o mercado? Eu vou ter aquilo que está sendo produzido no dia que não estava previsto. Tem cliente para comprar? Se tem, perfeito, fechou. Mas se não tiver, vai ser gerado estoque. Estoque é perda. Tem a maior perda da empresa. Então, aqui ele colocou outros exemplos aí, deficiência dos gabaritos. O gabarito pode não estar muito bem posicionado. É claro, né, pois a gente está falando de mudança, molde ou ferramentas ainda não ajustadas, falta de matéria-prima, que foi o caso que eu falei, tá vendo? Trocou uma garrafa branca por uma cor, uma cor preta, uma cor branca, e pelas variáveis do processo, como temperatura e pressão. Olha lá, falta de peças da Toyota. Depois de paralisar as fábricas em Indaiatuba, no dia 27/6/2011, a fábrica de Zaré, no México, nos dias, a montadora programou outras paralisações. Aqui um caso específico da parada da Toyota em 2011. Mas aqui é o que eu acho que eu comentei com vocês. A Toyota, no desastre, existiu um terremoto em Fukushima, um terremoto seguido de tsunami em Fukushima. Eu falei para vocês esse caso. Não sei se eu falei. Mas vários fornecedores da Toyota foram brutalmente atingidos e tiveram a operação completamente encerrada. Completamente encerrada. Não teve como fazer. E a Toyota tinha duas escolhas. Ou transferir aquele fluxo de produção para outros fornecedores fora do Japão, ou reconstruir, parar a produção e reconstruir os fornecedores. A opção da Toyota foi reconstruir os fornecedores. Imagina. Olha a dimensão das conexões entre cadeias produtivas no Japão. É nesse nível, pessoal, é nesse nível que nós estamos falando. É nesse nível. Ok, eu dependo do fornecedor para fazer a entrega. Por quê? Porque esse fornecedor, ele me garante. Ao caso da minha geladeira aqui, que durante 25 anos nunca me deu nenhum problema sério, a não ser troca de borracha, eu vou manter o mesmo fornecedor. Eu tenho a esperança de ter uma entrega extraordinária, uma entrega sensacional. Entendi? Aí uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, né? E a terceira geração, aí, a partir da década de 80, início de 90, baseado também em 8 pilares, tendo como principais fundamentos a redução de custo em toda a empresa, tá vendo? Sendo que a manutenção dos equipamentos de produção é realizada com base em estudos de confiabilidade, através de probabilidade estatística. Entra aí a parte de custos, muito importante, né? Ligado aí à engenharia da confiabilidade, gestão de riscos, eficiência operacional e eficiência de gestão estratégica. Então, aí entra um outro pilar, né? Ganhando, ganhando mais força, né? Porque aquilo que eu falei com vocês, de nada adianta algo tão importante, como tenho falado com vocês, que é o TPM, algo que tem um resultado tão grande, não ter uma quantificação exata e precisa dos custos que esta ferramenta ajuda a combater. São custos, pessoal, custos reais que a empresa tem, que se investir
porque a balança é essa, né? O benefício sobre o custo. O quanto a minha empresa precisa investir em TPM para que eu tenha o benefício sobre custo maior do que 1. Com a curva BC, que a gente faz muito, né? Benefício sobre custo. Quais são os benefícios? Ah, eu vou ter esse benefício, esse, quantificado. Tá bom, quais são os custos que eu vou ter para obter esses benefícios? Ah, eu vou ter que implementar o sistema TPM. Isso vai implicar em quantos mil reais? Tá bom, implicando isso, mas os benefícios que eu vou ter acima são tão superiores que vale a pena implementar. Mas tem que fazer uma visão de custos, né? Engenharia da confiabilidade fundamental nos dias de hoje, né? E como nós vimos aquele exemplo lá na curva APM, da confiabilidade dos rolamentos. Lembra aquele estudo que eu trouxe na última aula sobre a confiabilidade dos rolamentos? Precisa ter uma evolução do estudo para saber o quanto de disponibilidade vai ter o equipamento. Eficiência operacional e gestão estratégica. Quarta geração, a partir de 90, e eu acho que é a última, já vem mais de uma visão mais estratégica do gerenciamento, envolvimento também de setores como comercial. Lembra? Aquilo que eu falei lá no início. Pesquisa e desenvolvimento de produtos para eliminação das 20 grandes perdas, divididas entre processos, inventário, distribuição e compras. Então, aí está dentro de um espectro muito maior do que é perda, do que é desperdício. Então, olha só, existem perdas a respeito de especificações feitas de maneira ruim? Existem, pessoal. Disso aqui, ó, de uma especificação ruim, gera uma aquisição ruim. Entende? Aquilo que uma área não consegue especificar como a entrega que a máquina precisa ter, isso vai gerar uma aquisição ruim por parte do departamento de compras. Isso vai gerar recebimento ruim, estocagem ruim também no estoque, erros de processamento, erros de inspeção. O erro de processamento é assumir processos ineficientes ao longo de uma jornada. Máquinas que já estão deficitárias, máquinas que já estão obsoletas, já são obsolescência, já tem a obsolescência, já máquinas que já cumpriram toda a função que tinham que fazer. Inspeção, estoque, entrega, embalagem, pós-vendas. Então, tudo isso é um compêndio de perdas que está dentro aí hoje dessa visão da perda pela entrega pelo TPM não realizado. Deixa eu ver quantas horas são aqui. Já estamos aqui, são 11h30. Muito bem, vamos avançar mais uma meia horinha. Nós temos mais conteúdo para ver sobre esses assuntos. Parei aqui, vamos voltar. Muito bem, beleza. Então, aqui nós fizemos uma evolução a respeito, né, dos... Deixa eu compartilhar aqui. Uma evolução. Muito bem. Aqui um resumo das 4 gerações, né, da evolução do TPM. Aqui, muito buscando, olha que interessante, muito buscando a máxima eficiência dos equipamentos, isto é, ampliando a sua disponibilidade, e na geração atual, mais sobre a gestão, né, dos indicadores. Foco aqui necessariamente na gestão dos equipamentos, sistema de produção e o sistema geral da companhia. Então, o TPM ele passa a fazer parte dentro de uma área estratégica. Perdas, né? Perdas por falhas, as principais perdas dos equipamentos e as 20 perdas, né, pessoal? Porque é aquilo que eu falei com vocês.
Não adianta eu entender que a perda de um equipamento só, ela não impacta na perda total da empresa, impacta na perda total. E aí justifica muito mais. Olha para você ver como é que a visão aqui muda, né? Porque se aqui eu estou olhando só a perda da falha, eu estou classificando, inclusive, contabilizando essa perda apenas lá na máquina. Entende aquela visão que nós falamos agora, recente? Se eu acredito que o problema está só na máquina, os custos envolvidos naquela parada são só da máquina. Mas agora, na quarta geração, eu tenho 20 perdas que estão todas associadas a ela. Então, se uma máquina para, eu tenho associado a essa perda outras 20 que não dependem só da máquina. E vai depender de todo o espectro da organização. Imagina, pensa comigo, mas é fácil a gente pensar nisso, o difícil é muitas das vezes quantificar. Não é que é difícil quantificar assim matematicamente, matematicamente é fácil. O difícil é concentrar todas as informações para apurar o custo. Imagina uma máquina que foi adquirida, né? Se comprou uma máquina lá, vamos pensar, já nasceu, vamos pensar que na quarta geração, com exemplo, nasceu a aquisição dessa máquina, nasceu de uma requisição mal feita. Imagina, a área técnica, a área de produção, desenhou uma requisição de aquisição de uma compra de uma máquina, que já na requisição ela já não atende o que eles querem. Isso acontece. Se a própria área não sabe o que quer, vou até parar aqui para falar um pouquinho mais a vocês. Imagina, se a própria área não sabe o que quer, não sabe requisitar o que quer, ela vai mandar essa requisição mal feita, essa bola quadrada, para o departamento de compras, que também não tem a obrigação de saber qual que é a função que essa máquina tem que ter para a área. Do contrário, compras deveria ser o grande generalista, especialista em tudo. Não, compras vai receber uma requisição e vai executar. Vai executar. Então, se essa bola chega quadrada para compra, essa bola vai ficar triangular na mão do comprador. Por quê? Ele vai cortar, né? Então, daquilo que a área está pedindo, ele precisa ter um saving. Então, compras vai colocar aquilo no mercado e vai ver quem do mercado ainda oferece o menor preço. E pode ser que essa bola de quadrada venha triangular. E quando chega, aí você vai ter lá a etapa do recebimento para conferir, etc., e vai chegar de volta para a área produtiva. A área produtiva vai ver, ok, é aquilo que nós pedimos, está dentro do parâmetro que foi dado, só que aquele parâmetro lá de trás não atendia. Então, qual vai ser o resultado que essa máquina vai gerar? Parada, 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 parada. Então, para calcular o tamanho do prejuízo, o tamanho do prejuízo, precisa apurar esta mão de obra que foi aqui, a mão de obra de compras, a mão de obra do recebimento, a mão de obra da produção, novamente, que vai produzir só falha, só parada, só problema. É o somatório de tudo isso, pessoal. Tudo isso que é o quê? Que é o custo. Esse é o custo. Várias e várias ações mal sucedidas. Entende? A dificuldade de se apurar não é dificuldade matemática, é fácil de apurar tempo de mão de obra. O difícil é apropriar todos esses custos e colocar de um projeto e passar isso para quem quer que seja, para falar, gente, para de fazer isso, para de comprar coisa, pega um pouco mais de tempo e faça uma requisição certa do que se precisa, porque tudo começa lá, pode ter certeza. Tudo começa, às vezes, de uma falha da observação da área técnica. Princípios do TPM, olha lá,
vários fatores econômicos, sociais, imprimem ao mercado exigências cada vez mais rigorosas, o que obriga as empresas a serem cada vez mais competitivas para sobreviver. Então, com isso, as empresas foram obrigadas a eliminar os desperdícios, eliminar, combater, destruir, obter o melhor desempenho dos equipamentos, né? Reduzir interrupções, paradas de produção ou quebras por intervenções, o princípio, redefinir o perfil de conhecimento e habilidade dos empregados da produção e da manutenção. Isso é fundamental, isso não depende exclusivamente da produção, mas sim do RH, né, pessoal? O RH das empresas, né? Redefinir o perfil de conhecimentos e habilidades dos empregados. Quer dizer, como que seria bom para todos esses sistemas de produção de qualidade total que o RH já tivesse uma peneira a identificar problemas de organização. Imagina, a gente sabe que o 5S é uma das principais ferramentas na gestão da qualidade que nasce dentro de casa. Imagina se o RH, numa triagem de candidatos, conseguisse, por meio de ferramentas, entender esse aqui, ó, é uma pessoa tecnicamente muito boa, mas essa pessoa, ela é completamente desorganizada, completamente atabalhoada, ela suja onde que passa. Imagina se o RH tivesse uma ferramenta já para fornecer a produção, um critério desse. Falou, olha, esse outro cara aqui, ele é tecnicamente perfeito, mas ele também é perfeito em organização. Uma pessoa que não vai dar prejuízo quanto à sujeira. Imagina se o RH tivesse uma orientação dessa, turma. Como que seria fácil, como que seria, não fácil, mas um pouquinho mais fácil, a condução e implementação de outros programas a falar sobre qualidade total. O 5S é a base de conhecimento para qualquer empresa instituir programas de qualidade total que envolve TPM, que envolve segurança do trabalho. A pessoa que é organizada em casa, ela consegue ser organizada no trabalho e gerar menos acidente de trabalho, ser mais produtiva. Modificar sistemática de trabalho, é o princípio. Muito bom. Conceito: utilizando a sistemática de grupos de trabalho, conduzido como CCQ, né? CCQ são Círculos de Controle da Qualidade, ou ZD, Zero Defeitos, Zero Defects, foram disseminados os seguintes conceitos com base no TPM. Eu já participei de vários grupos de CCQ. Tinha o CCQ, que é Ciclo de Controle de Qualidade, que fazíamos ali reuniões semanais para desenvolver processos que estavam ruins, e tinha o SEDAC também. SEDAC, eu esqueci a sigla. Zero defeito. Cada um, aí ó, olha aí os princípios. Cada um deve exercer o autocontrole. Isso é princípio de qualidade máxima, qualidade total. Qual é a necessidade de eu ter alguém que venha fazer o controle para ir daí da frente? Ou melhor, eu posso ter, posso, mas o sistema ele não pode ficar refém desse controle externo. Por que não implementar esse autocontrole já no processo? Só que isso envolve tempo. Esse é o ponto. Você está entendendo por que eu não posso submeter o empregado ou a máquina à sua capacidade total máxima de produção? Porque existem coisas que eu tenho que parar a produção para observar. Tem que parar a produção, eu tenho que considerar isso como tempo de produção. Se eu tenho que fazer um autocontrole, isso é tempo de produção. Se eu tenho que fazer uma manutenção uma autônoma na máquina, isso é tempo de produção. Tudo isso é tempo de produção. Se eu tenho que fazer uma inspeção qualitativa ao final da produção, está tudo certinho que eu fiz, isso é tempo de produção. A minha máquina deve ser protegida por mim, tá vendo? Olha que interessante. Ela tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada. Homem, máquina e empresa devem estar
integrados, pessoal, integrados. Não adianta eu pensar apenas na qualidade máxima da máquina, sem pensar na qualidade máxima de entrega do ser humano. Entende? Porque todos esses princípios, eles são equivalentes, estão integrados. Eu não posso pensar em qualidade máxima de equipamentos sem pensar numa qualidade máxima de seres humanos. Não posso pensar em coisa diferente disso. A gente sabe que empregados bem emocionalmente estáveis, produzem muito mais, muito mais. Eu não posso imaginar que a empresa não pense nisso. A empresa precisa pensar nisso, porque tem mais resultados, tem mais retorno, né? A empresa tem que estar integrada. A manutenção dos meios de produção deve ser uma preocupação de todos, da mesma forma como a qualidade, assim como a segurança do trabalho é de todos. TPM objetiva a eficácia da empresa através de uma maior qualificação das pessoas e melhoramentos introduzidos nos equipamentos. Olha aí que diz Takahashi. Também prepara e desenvolve pessoas e organizações aptas para conduzir fábricas no futuro dotadas de automação. Imagina esse braço robótico aí para fazer o trânsito, imagino eu, individualmente, de cada um desses vasos sanitários. Tem uma fadiga, pessoal, tem um tempo que esse braço vai precisar de ser paralisado para fazer as devidas manutenções e, naturalmente, a produção vai ficar interrompida. Isso é natural. Desse modo, os perfis dos empregados devem ser adequados a cada treinamento e capacitação. Olha lá, operadores, executar atividade de manutenção de forma espontânea, lubrificação, regulagens. Está na mão do operário fazer? Tá, pessoal. Está na mão. É muito mais rápido, muito mais prático. O conceito de terceirização, achar que tudo é referência do outro, tudo é responsabilidade do outro, isso ao mesmo tempo pode trazer certas agilidades, mas muita morosidade, né? Existem coisas que o próprio operador pode fazer. O pessoal da manutenção, execução de tarefas na área da mecatrônica. Aquilo que o operador não pode fazer é encargo da manutenção, tudo bem. É algo. Eu não posso imputar todas as necessidades técnicas sobre a operação. Não. Existe algo que tem que ser feito somente pela turma da manutenção, assim como os engenheiros, planejamento, projetos, desenvolvimento, equipamento que não exigem manutenção. Se as pessoas forem desenvolvidas e treinadas, é possível promover as modificações de máquinas e equipamentos e, a partir daí, utilizar uma melhoria no resultado global e final. Certeza disso. Operadores passam a executar tarefas mais simples que antes era executado pelo pessoal da manutenção, como lubrificação, limpeza, ajuste, troca de lâmpada, limpeza de filtro, dentre outras atividades, permanecer na equipe da manutenção como tarefas de maior complexidade. Entenda, turma, olha para você ver que interessante. Estou vendo essa foto aí, tá, dos astronautas. Uma das principais funções dos astronautas nas missões, né, que fazem aí nas estações lunar, etc., é manutencionar. Então, além da inteligência aeronáutica que eles precisam ter, os astronautas são grandes manutentores, são eles que fazem a manutenção das estações espaciais e, né, e precisam fazer, né, não tem ninguém que vai fazer isso por eles que vão fazer isso. Tarefa, inclusive, de maior complexibilidade. Manutenção total programada possui uma enorme abrangência, envolve todos os níveis hierárquicos de uma empresa, como nós já falamos, né? Maximizar aí o tempo total
dos equipamentos, né? Elevado tempo de setup, nós falamos isso muito já, desenvolver um moderno sistema de manutenção industrial, aumentando aí a disponibilidade, envolver todos os departamentos, já falamos muito isso, incentivar a participação dos funcionários, de todos os funcionários também, desenvolver atividades autônomas, pequenos grupos de melhoria, isso é muito bem-vindo, né? Objetivos do TPM: produtividade, qualidade, custos, entrega, segurança e motivação dos funcionários, né? Aumentando disponibilidade, melhorando a capabilidade do processo. CP e CPK são dois indicadores importantes para entender a produtividade, PPM também. Menor índice de refúgio, redução de custos, entrega, tá vendo? Redução dos estoques, melhor confiabilidade dos prazos de entrega, segurança, né, motivação. É importante, né, pessoal, os operários trabalharem com objetivos claros. Então, tem que ter objetivos, inclusive, de parada de equipamento. Tem que estar dentro do objetivo, tem que estar fora do objetivo. E aí o programa 8S, que está aí ligado aí à automação, mas isso aí eu vou deixar para a gente falar num outro momento, que hoje eu estou falando apenas sobre manutenção. Aqui está dentro da nossa, da parei aqui, isso está dentro do assunto, mas eu quero associar esses conceitos, como nós vamos falar sobre questões de organização, que estão ligadas diretamente ao TPM, parei. Eu vou adicionar também outros conceitos a esses conceitos de organização, ligados aí a toda essa filosofia do Lean, que a gente vai passar na sequência, tá bom? Turma, ó, eu vou subir essa aula agora para o YouLive. Como nós estamos fazendo uma aula direta, né, quer dizer, sem intervalos, não tem momentos de pergunta e resposta, né? Então, eu vou postar aulas menores, né, de 1h40, para que vocês também assistam, né, que vocês também gastem tempo aí assistindo. E aí eu queria confirmar com vocês a nossa próxima aula do dia 25/4, que nós vamos trabalhar sobre a manutenção de duas roçadeiras, tá, com motor 2 tempos, no laboratório Maker. Então, eu peço que vocês já se separem em grupos, e a partir desses grupos separados, vocês vão fazer essa intervenção lá. São apenas 20 alunos por bancadas, e aí na outra semana a gente inverte, tá bom? Então, boa tarde, boa noite a todos e até mais. E tem que parar a gravação. Parar. Então, parar.